O Vale do Silício está cada vez mais de olho nas startups brasileiras. E parte desse movimento aconteceu por causa da Bad Young. A investidora paranaense é, há mais de 10 anos, sócia da 500 Global, uma das maiores aceleradoras do Vale. A 500 já investiu em mais de 2.500 startups, e mais de 40 delas são brasileiras. Viva Real, Pipefy e Olist estão nessa lista, em parte graças à Bad. E a sócia da 500 é a nossa convidada de hoje. A Bad vai falar sobre como foi trazer investimento para as startups brasileiras muito antes de a gente ter unicórnios aqui no Brasil. E também vai falar sobre o cenário de empreendedorismo tecnológico no país nos próximos anos. Bad, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mariana, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Legal, Bad. Eu queria começar, a gente sempre gosta de traçar a história do empreendedor ou do investidor bem do começo. Então, em que cidade que você nasceu, em que cidade você cresceu e como é que foi a sua infância? Eu sou filha de imigrantes, né? Meus pais são taiwaneses e um pouco da infância, né? Eu acho que traçou um pouco a minha personalidade também. Como filha de imigrantes, tudo é muito diferente, né? O que você aprende em casa é diferente do que você vê na escola. E ao longo desses últimos, eu digo, talvez os primeiros 20 anos, até a minha formação completa, meus pais mudaram muito de cidades, né? Então, a primeira cidade que meus pais tiveram, na verdade, foi Paraguai. De lá, a gente mudou para São Paulo e depois eu saí de São Paulo e fui para os Estados Unidos, né? Então, eu acho que isso trouxe muito a minha formação de sempre ter o olhar de fora para dentro e ao mesmo tempo entender, né, como fazer essa ponte de fora para dentro. Eu ia justamente te perguntar desses seus parentes serem taiwaneses e você tá inserido em várias culturas, né? Quando você era criança, isso era algo fácil de lidar com diversas culturas ou foi um desafio para você? Certamente foi um desafio muito grande, né, de ter culturas distintas, porque normalmente a gente, quando é muito novo, né, com criança sempre tem uma norma, né, tá todo mundo ao seu redor tá acostumado com uma certa cultura, uma certa língua, e para mim sempre foi uma adaptação muito forte. Então, por muito tempo eu tinha essa crise, né, de identidade, se eu era brasileira, se eu era chinesa, e acho que em algum momento eu descobri que eu era as duas coisas. E eu acho que quando você vai crescendo, você vai incorporando essas identidades e ao invés de pensar que essas identidades elas são exclusivas, você consegue combinar como sua identidade única, né? Então eu tenho algum momento da vida que você fala assim, de repente eu não preciso decidir, de repente todas essas identidades fazem parte de quem é a Bad Young. E qual que era a profissão dos seus pais? Meus pais sempre foram muito empreendedores, né? Então eles venderam coisas, né? Então sempre trabalharam muito com comércio. E aí, obviamente, vendo meus pais crescendo, eu acho que a parte de empreendedorismo ficou muito forte. Eles sempre foram muito lutadores também para criar a vida e os filhos que eles tiveram. Você acompanhava os seus pais nessas atividades? Tem alguma lição que você aprendeu com eles e leva para sua vida? É interessante, acho que certamente, né, minha mãe certamente é uma referência muito grande para mim, né, então minha mãe é uma grande empreendedora, eu sempre vi todas as novas atividades, né, porque para trabalhar com comércio você pode vender qualquer coisa, desde papel de carta até flores artificiais, então comércio pode ser qualquer coisa, e aí eles foram adaptando ao longo do tempo. Eu acho que minha mãe sempre foi muito visionária do que estava acontecendo no mercado, quais são os produtos, né, que os consumidores queriam. E crescendo, né, vendo ela como empreendedora, acho que foi uma referência muito forte. E na educação, eu acho que meus pais protegeram muito a gente, né, porque eu acho que para muitos pais imigrantes, as crianças crescem fazendo as atividades dentro da loja. Acho que meus pais queriam muito que a gente tivesse a oportunidade de estudar, a oportunidade de trabalhar fora, para que a gente tivesse uma oportunidade muito diferente do que eles tiveram. Então, sempre eles protegeram muito a gente para não ficar muito no comércio, porque eles achavam que a gente tinha muita oportunidade de trabalhar o lado mais intelectual. E você acabou cursando administração na Fundação Getúlio Vargas, né? Essa escolha pelo curso foi de ver os seus pais empreendendo? Por que você escolheu a administração? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que sendo
filha de pais orientais, né? E eu acho que isso se aplica a muitas outras culturas também. Não existe uma opção, leque de muitas profissões. Então, normalmente, você tem que ser médico, engenheiro e administração, assim, talvez seja aceito dentro da família, mas muito dificilmente... acho que os pais influenciam, né? Deixam os filhos virarem artistas. Acho que não tem o que é certo e o que é errado, mas vem do padrão de sucesso, né? Dessa educação um pouco mais tradicional. Um pouco mais especificamente sobre administração, na verdade... Eu pensei em vários outros cursos, então vamos falar do que eu pensei e como é que eu acabei estudando administração. Eu sempre fui muito bem de matemática, né? Então, na escola... Quase todos os meus amigos prestaram engenharia. Então, acho que às vezes tem essa pressão de que todos os meus amigos estão fazendo engenharia, de repente eu devia prestar engenharia também. Então, engenharia estava no começo, né, quando eu entrei estava no segundo colegial já para prestar vestibular, eu pensei em prestar engenharia. E aí, eu acho que da sua pergunta, um pouco influência dos meus pais, nesse momento, minha mãe teve uma influência muito forte na minha seleção da faculdade. Das pessoas que ela conhecia que fez engenharia, acabava no Brasil fazendo alguma coisa de administração. Então, para minha mãe, era mais importante que eu tivesse acesso a uma rede que eu nunca tive. Então, ela falou assim, se você for para a Fundação Getúlio Vargas, você vai conhecer pessoas que a gente não tem acesso, porque meus pais sempre estiveram muito isolados, né? Vieram de uma classe social super simples. Então, na cabeça dela quanto mais ela conseguir inserir a gente em um ambiente que as pessoas têm dinheiro, poder, a gente teria maior chance de sucesso. Então, ela teve uma influência muito, muito forte na escolha de administração, da Fundação Getúlio Vargas. E aí, como é que eu saí da ideia de fazer engenharia, né? Ela me fez conversar com todos os meus amigos que fizeram engenharia, que estavam 1 ou 2 anos na frente. A maioria dos meus amigos fizeram a Poli, né, a Universidade de São Paulo. E aí, os primeiros 2 anos da USP, que o pessoal chama de biênio, para quem conhece, fez, sabe quão difícil e muitas vezes é difícil de aplicar a engenharia se você não seguir uma carreira de engenharia, né? Então, vários amigos meus que fizeram falaram assim, se você quiser fazer administração, uma coisa mais genérica, faz administração e não faz esse desvio de 5 anos, que você tem que passar 2 anos estudando cálculo, estudando várias matérias que você nunca vai utilizar na sua carreira. Então, acabei entrando na Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que também tive uma influência muito forte da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha e ela já estava nessa altura, tinha passado 1 semestre antes de mim na faculdade, e aí ficou fácil, porque daí a gente é super próxima e foi uma jornada muito bacana ter minha irmã mais ou menos na mesma fase de vida. E depois chega uma hora que você vai para os Estados Unidos. Ia te perguntar, foi depois de formada, durante, o que aconteceu e por que você decidiu se mudar? Para mim, foi um pouco reativo até. Na época, o meu namorado tinha passado no MBA na Filadélfia, né, em Wharton, que é uma das melhores escolas. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu ficava no Brasil, se eu ia. Era um namorado já de longa data, né? A gente se conheceu no colégio. E aí, eu acho que internamente eu pensei, eu gostaria de conhecer uma coisa nova. E aí eu fui um pouco atrás dele. E foi a mesma coisa a ida para o Vale do Silício. Ele queria trabalhar muito com tecnologia e eu fui atrás. Eu acho que um dos grandes desafios para mim, né, é sentir que eu fui inserida nesse... Obviamente tem uma parte muito gostosa de aprender coisas novas, mas também tinha um medo muito grande de saber se eu ia ter algum tipo de abertura, né, para entrar no Vale do Silício. Mas aí, acho que chegou a oportunidade, acabei indo e aí acabei cavando o espaço onde hoje eu tô. E em que ano foi isso? A gente foi em 2003 para os Estados Unidos, 2005 para o Vale do Silício. E você tinha que idade? Você já era formada ou ainda não? Já era formada, né? Já tinha terminado a faculdade. Eu estava trabalhando numa consultoria chamada Integration no Brasil. E aí larguei tudo e fui. E lá nos Estados Unidos eu sei que você empreendeu, né? Você abriu uma loja lá. Por que você decidiu empreender lá? Eu acho que eu tenho muito, muito forte na minha essência o empreendedorismo. Se
o Brasil, né, ou São Paulo, né, que a GV tá em São Paulo, se em São Paulo tivesse a mesma cultura do Vale de empreender, eu teria, ao invés de procurado um trainee, trabalhado em consultoria, eu teria empreendido de saída. Então, quando eu empreendi no Vale, na verdade eu entrei como sócia, né? A loja foi iniciada por uma sócia minha, e aí eu comecei a procurar e eu vi que ao invés de começar do zero, era melhor entrar numa sociedade. Então ela já tinha começado o início do negócio, eu já estava em reforma a loja e eu entrei para virar sócia dela. Eu acho que o empreendedorismo, como foi para os meus pais, o empreendedorismo mais fácil de entrada é o comércio, né? Para mim, por que eu entrei nesse negócio que a gente teve, chamava Bazar Brasil, o nome da loja, é porque a gente trabalhava muito, tem uma parte que faz muito parte da minha essência, é a parte de impacto social. E aí, uma coisa que eu senti muito na parte da geração de renda, né, para muitas famílias, para redes de mulheres, para grupos indígenas da Amazônia, por exemplo, uma das melhores formas é acesso ao mercado. Então, eu acho que tem uma essência um pouco da minha carreira, que eu acredito que uma constante, é acesso. Então, meus pais me deram acesso e eu acho que o comércio era uma forma de acesso para esses milhares de empreendedores que não teriam acesso ao mercado lá fora, né? Então, a gente tentou trabalhar o máximo possível com comércio justo, né? Então, o salário que era super justo para as comunidades, e a gente tentava trabalhar diretamente com as comunidades e passar o máximo de renda possível quando a gente vendia os produtos, né? Então, acho que ali foi a primeira entrada, porque obviamente, tinha duas coisas que eu acho que era muito forte. Um era que eu acreditava que trabalhava num acesso para milhares de empreendedores, e uma segunda coisa que tinha muito forte é a parte de impacto, que a gente dava acesso para as comunidades indígenas e de mulheres. E essa loja de produtos artesanais brasileiros, ela durou quanto tempo e por que um dia você decidiu fazer outra coisa? A loja durou uns 3 anos, 2 a 3 anos. Teve um ponto que eu acho que pegou muito e também foi basicamente uma entrada da parte de tecnologia e investimento também. Uma coisa que eu senti muito quando a gente trabalhou com o comércio e as comunidades é que ia ser muito difícil eu conseguir impactar milhares de empreendedores. Eu conseguia fazer centenas, assim, a gente tinha acho que 2, 3 mil na rede, mas eu não ia conseguir trabalhar com 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de pessoas, né? E não importasse o quanto a gente trabalhasse na parte de impacto ou de acesso. Então, tinha que ter, de alguma forma, um modo de escalar. Tem várias formas de escalar. Você pode escalar em várias lojas, né? Aí você consegue aumentar. Ou você pode usar muito a tecnologia. Então, através dessa jornada de escalabilidade, que eu comecei a conversar com muitas pessoas no Vale, falando, olha, eu tenho essa loja física, mas como é que eu devo pensar na escalabilidade desse potencial produto, né, do acesso? E aí, com isso, eu acho que abriu a porta de entrada para várias pessoas que eu conheci, vários investidores no Vale, e que trouxe, acho que a minha jornada mais recente como investidora e também como empreendedora de uma organização chamada Brazil Innovators. E esses investidores acabaram aportando alguma coisa na loja ou não? Foi só mais uma questão de mentoria mesmo? Não aportaram nada. A ideia na época, eu também não acho que eu achei um modelo de negócio, né, que eu achava que valia a pena aportar. Então, foi uma parte muito forte de mentoria mesmo. E aí, no final, você acabou fechando essa loja? Sim, a loja fechou. Eu também acho que, para minha sócia, o timing aconteceu. E aí, o que eu fiz, na verdade, que acho que talvez é uma coisa interessante, assim, eu fiz um sabático. Eu fechei tudo, o meu marido tava também no meu namorado na época, né, que me levou pra lá, virou meu marido, e aí ele tava numa consultoria super renomada,
também decidiu, falou assim, olha, eu acho que nós, seres humanos, passamos por... Às vezes, a gente falando um pouco do zero ao topo, a gente sempre pensa do topo, mas acho que tem vários momentos que a gente questiona, né, o que a gente tá fazendo, e aí a gente decidiu parar tudo e fazer como se fosse um reset, né? Vamos começar do zero mesmo, e aí a gente mochilou na China, foi para Tibete e fez bastante trabalho voluntário. E o que eu queria aplicar, eu queria tentar entender naquele momento, todo aquele trabalho que eu fiz no Brasil de geração de renda, o que eu poderia observar, por exemplo, com as comunidades indígenas na China. Então, eu queria sair um pouco do dia a dia e ter essa visão e começar a explorar do zero de novo. E desse período sabático, teve alguma lição que você tirou para os anos seguintes? Eu acho que a maior lição que eu tirei é essa mente de exploração e de abertura e de não ter medo, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem medo do que a gente vai perder. Então, é um pouco de largar, né? A gente tá fazendo alguma coisa, aí tem muita coisa que se sente que não é exatamente como a gente imaginou a vida. Só que a gente tem medo das coisas que a gente já tem, né? Às vezes pode ser... No nosso caso, na época, a gente tava nos Estados Unidos, e aí era meio que um absurdo para meus pais a gente largar o emprego. Isso aí é um medo de não ter mais, né? E quando você tem 30 anos, assim, alguém vai aceitar de novo essa volta pro mercado. Então, eu acho que o que essa viagem ensinou muito é trabalhar muito no nosso interno e fazer um pouco essa divisão de que o que outros querem da gente, né, o que é esperado da sociedade, pode não ser exatamente a nossa busca da felicidade, pode não ser a nossa busca do sucesso, né? Então eu acho que foi meio que uma viagem muito forte para o nosso interno, né? O nosso eu acho que a alma, não sei se é a palavra certa, mas um pouco o que a gente quer fazer. E aí eu acho que isso permitiu ganhar toda a energia que eu tive pra essa nova jornada que eu tô. E ainda nessa parte de retrospectiva, eu acho que tem bastante empreendedor olhando essa sua trajetória que quer saber as diferenças entre empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil. A diferença é muito grande, diminuiu ou não? Então essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu tinha comentado antes, né, no ano 2000, quando me formei, assim, não se imaginava você começar um negócio ao invés de trabalhar numa grande empresa, num grande banco, numa grande consultoria, né? Eu acho que saindo da GV, você falou assim, vou empreender, as pessoas falam assim, por quê, né? E eu acho que tem uma questão muito cultural do que é valorizado, do que é o sucesso que a gente estava conversando um pouco antes. Quando eu comecei a empreender, que foi no comecinho de 2010, eu acho que o mundo entrou numa nova narrativa de empreendedorismo ou do empreendedorismo fora do Vale do Silício. Foi bem o comecinho. Assim, acho que respondendo um pouco a diferença, é que esse começo foi um pouco difícil, eu acho que pra mim. Eu recebi muito não, né? As pessoas falam assim, quem é você? Por que você vai conseguir fazer o que você acha que você vai conseguir fazer? Certamente teve pessoas que realmente duvidaram, mas teve um grupo pequeno de pessoas que ao mesmo tempo falou assim, você não tem nada para perder, por que não tentar? Então, eu acho que a possibilidade, alguém acreditar nessa possibilidade de montar um negócio muito grande, foi o que permitiu essa liberação de quem eu sou, né? E eu acho que no Brasil teria sido muito mais difícil. E aí, o que foi um pouco a visão é trazer essa mentalidade de tudo é possível, vamos colaborar para o que é possível, e se não der certo, também é tudo bem. Então, o que eu fui fazer nesse período eu queria trabalhar nessa diferença de cultura e trazer essa cultura para o Brasil em 2010. Eu acho que quando a gente começou foi super difícil, mas assim, agora em 2022, 12 anos depois, eu sinto que o mercado
tem loucos suficientes como a gente que acha que isso é normal. Mas antigamente era meio que assim, como assim? E que nem você falou, você teve essa loja de produtos artesanais brasileiros, aí você fez esse sabático e depois você fundou a Brazil Innovators. Isso. E aí você já estava no Brasil, você puder falar um pouquinho mais dessa rede? Sim, eu já estava... eu fundei essa rede, e essa rede vai muito um pouco dessa mentalidade que eu comentei, de que como é que eu trago a cultura do Vale para o Brasil? Como é que eu gero essa ponte? Então, durante essa minha busca, né, isso foi entre 2008 e 2010, da transição da loja, né, de ser uma sócia da loja para o que eu ia fazer depois, eu comecei a conversar com muitos investidores e empreendedores de sucesso lá no Vale. Então, uma coisa que é muito legal é que as pessoas são muito abertas. Quase não importa quem você é, você não precisa fazer tanto parte de um clube, você é convidado para entrar e discutir, né? Então, durante esse período, eu participei de alguns eventos que, para mim, mudou a minha cabeça, que foi, se você quiser empreender, aqui está o recurso, tanto financeiro como mentoria, como informação, né, que você precisa para empreender. E aí, uma coisa passou na minha cabeça quando eu estava nesses eventos, é que eu posso, obviamente, aproveitar dessa rede, mas e se eu trouxesse o Brasil inteiro para essa rede, para essa oportunidade, e eu estivesse representando uma rede maior de empreendedores, né? E aí, com isso, começou super simples. A gente começou num grupo de LinkedIn, que eu falei, olha, conexão, Vale do Silício, Brasil, inovação. E aí, o que eu percebi é que muita gente queria participar dessa conversa do Vale do Silício, dessa conversa de inovação. E aí, a rede foi crescendo, né? A gente cresceu num grupo super pequeno no LinkedIn. E aí, a gente começou a fazer vários eventos, né? Ao longo dos últimos 10 anos, a gente fez mais de 100 eventos para poder trabalhar, né? No começo, o que eu pensei eu só preciso fazer a ponte, sabe? Eu só preciso fazer a ponte, preciso fazer a introdução. O que eu percebi depois é que a gente precisa criar uma cultura que não tinha em 2010. 2022, eu sinto que a cultura está muito presente, então a necessidade dessa rede diminuiu um pouco, porque já começou a ser distribuído. Então, você já tem vários fundos de investimento, você já tem várias redes, vários eventos acontecendo. Mas quando a gente começou, eu acho que foi no momento certo que precisou dessa um catalisador para as pessoas se juntarem. E nessa época que você começou, lá por volta de 2010, como é que o Vale viu os empreendedores brasileiros? Era uma novidade? O que eles achavam? O Vale em 2010 não tinha Brasil, né? Eu acho que talvez, assim, era Vale do Silício. A maioria dos investidores investem, se podem, tipo, o pessoal até brinca num raio que você pode ir de bicicleta. Talvez de carro, mas certamente não de avião. Então, os investidores eram super, super regionais. E aí, tinha alguns fundos de investimento que olhavam para a China e Índia e tiveram algum sucesso. Aí tem uma terceira categoria de países, chama The Rest of the World, o resto do mundo, né? E o Brasil entrava nesse resto do mundo, que eu tinha que tentar entender, assim, tinha umas discussões que eu tinha com alguns investidores, que eles falam assim, não, eu acho que tem um monte de coisas acontecendo em Colômbia. Sim, tem, eu acho que, com todo respeito, Colômbia sim, criou vários empreendedores, mas o tamanho da economia de Colômbia é o mesmo tamanho da economia de um bairro de São Paulo, né? Então, eu acho que as pessoas não têm noção dessa diferença, né? Lá nos Estados Unidos. Às vezes eu falo de alguns países, o pessoal acha que tudo no mesmo lugar, ou que tá na África, e não é, né? Então, eu acho que tem um lado muito, muito importante, né, em 2010, que também foi criar a marca, né, ajudar a criar a marca dos empreendedores brasileiros no Vale do Silício. E eu acho que, dentro dessa jornada, vários empreendedores fizeram um papel super importante, porque foram empreendedores de altíssimo calibre que acho que traçou o caminho para muitos empreendedores que seguiram, esses empreendedores que conseguiram investimento. Você pode dar um exemplo de um desses empreendedores? Eu acho que um ótimo exemplo é o Brian do Viva Real, né? Acho que no começo você falou que foi o primeiro investimento, inclusive, que a gente fez na 500 Global no Brasil. E o Brian
começou o negócio na Colômbia, veio para o Brasil, ele é americano, mas sempre entendeu muito como fazer essa ponte do Vale, né? Trouxe vários investidores para cá, e eu acho que e hoje ele tem, né? Agora que ele empreendeu e também vendeu a empresa, ele também criou uma nova empresa que é para ajudar novos empreendedores, né? Então, assim, é muito bacana que você vê essa rede que continua retroalimentando. E acho que um outro exemplo que a gente vê é o Júlio Vasconcelos, né? Que brasileiro, né? Porque eu dei um caso de americano que veio aqui pro Brasil. E é um brasileiro que, sim, podia ter qualquer emprego, podia empreender em qualquer lugar, mas que resolveu vir pro Brasil e fazer essa ponte, fazer tudo que ele pode. E hoje, acho que é uma grande referência e é um ótimo, vários fundos que ele montou, que eu acho que faz um impacto muito forte pro nosso ecossistema. E você mencionou o Brian, do Viva Real, ele também já esteve aqui no episódio 89, para quem quiser assistir ou ouvir lá no podcast mesmo. E eu queria te perguntar também, Bed, você falou que o do Viva Real foi o primeiro investimento da 500 Global aqui no Brasil. Você acha que essa sua experiência com a Brasil Innovators abriu as portas para você entrar na 500? Como é que foi esse contato? Sim, certamente. Eu acho que a Innovators, né, a Brasil Innovators foi... Eu acho que sem o Brasil Innovators eu não teria tido a oportunidade de investimento, né? De entrar nesse caminho de investidor. Eu acho que o Venture Capital, né? Que é a indústria que eu tô, é uma indústria razoavelmente fechada, né? Não tem muitas vagas para entrar. E 2010 foi um momento muito bom para o Brasil, né? Eu falei um pouco do resto do mundo e tal, mas começou a ter alguns interesses, né? Naquele momento. Então, por exemplo, para qualquer fundo nos Estados Unidos que tivesse interesse com relação ao Brasil, como não tinha ninguém levantando a bandeira do Brasil, e eu estava lá levantando a bandeira do Brasil, todos os investidores iam falar comigo. E aí eu acho que com isso... obviamente, eu com a rede, eu sabia quem eram os melhores empreendedores. A gente, inclusive, preparava os empreendedores para falar com os investidores para ter maior chance de sucesso, para eles conseguirem investimento. E aí, várias dessas pontes aconteceram e de os investidores, inclusive, terem feito os investimentos nas empresas brasileiras. Então, eu acho que isso mostrou um pouco dentro do mundo de investimento, né? Talvez falando mais para o público que não é de empreendedor, mas de investidor, hoje, para você entrar nesse mercado de venture capital, né? E trabalhar no investimento, é você provar que você tem acesso aos melhores empreendedores e saber avaliar, né? Então, eu não tinha o fundo na época, mas eu tinha o que a gente chama de deal flow, né? Que é acesso aos empreendedores, e aí muito acesso a esses empreendedores conseguiram investimento, e aí um dos fundos na época, que era a 500 Global, viu que eu estava com muito acesso aos empreendedores e falou assim, por que você não vem aqui e faz uma consultoria pra gente investir no Brasil? E dessa consultoria, que era uma consultoria que eu falei, tá bom, eu posso ajudar aqui. Eu fiquei um bom tempo trabalhando temporariamente para eles, ao mesmo tempo montando a minha rede, e aí, em algum momento... faz uns 5 anos que os sócios viraram e falaram assim, não, tipo, chega de você ficar só um pouquinho aqui com a gente, vira uma sócia principal aqui pra gente tocar o nosso negócio. Então você começou lá como consultora, e aí quando que você realmente integrou a equipe de investimentos? Eu fiquei como consultora, tipo, que a gente chama part-time, né, de trabalhar metade do tempo e 100% do tempo. Eu fui e voltei, acho que umas 4 vezes, porque eu queria montar o negócio, eles falaram, não, vem um pouco mais. Aí eu comecei a ajudar a parte internacional também, mas eu entrei como managing partner lá em 2016. Uhum. Mas eu comecei em 2010, mais ou menos, nem sei exatamente a data que comecei a ajudá-los a ver investimento. E por que você decidiu seguir esse caminho de investidora e não empreendedora, que também estava na sua mente? Porque eu acho que... uma coisa que eu aprendi quando eu estava no meu sabático foi que a minha missão de vida
é prover o máximo de acesso possível. Eu acho que um pouco o meu papel, às vezes eu penso que o meu papel talvez é de tradutora, às vezes eu acho que o meu papel, alguém uma vez comentou, é assim, eu vou no futuro, vejo o que acontece, e volto, conto pra todo mundo e depois a gente vai lá. Então, alguém discute um pouco esse papel de vida. E aí, pra mim, trabalho, emprego, o que a gente faz é só uma manifestação de quem a gente acredita do nosso papel, né? E aí eu avaliei um pouco, assim, eu acho que o fato de eu poder investir em milhares de empreendedores é uma das formas mais aceleradas de falar, eu acredito em você. Porque eu posso montar quanto eu puder de introdução, mas se eu puder escrever um cheque naquele momento falando assim, ó, eu não só faço a introdução, eu não só posso dar a mentoria, ou assim como eu acredito tanto em você, que aqui tá 50 mil, 100 mil, 200 mil, para você executar a sua visão, né? Então, eu acho que o capital tem um poder de catalisar a minha visão do mundo. Mas eu acho que, para mim, não é uma coisa, assim, eterna, né? Para mim é uma coisa, assim, eu acho que hoje eu vejo a 500 Global como um dos maiores catalisadores de capital, semente, e o fato de um fundo do Alicício acreditar, muitos investidores locais também acreditam, porque a gente vê muito padrão, e aí isso realmente move uma rede maior de investidores, de empreendedores em cada parte do mundo. E quando você começou como investidora, eu ia te perguntar qual que foi a sua maior dificuldade? Teve algum obstáculo que você teve que superar nesse começo? Porque você nunca tinha investido antes, né? Sim. Eu acho que a maior dificuldade... eu acho que eu tive muita sorte acho que também... Pra estar onde eu tô, tem que ter tido a sorte que eu tive. Um dos sócios do nosso fundo, né, na 500 Global, é um sócio que sempre pensou em dar autonomia. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes eu acho que a gente duvida na nossa própria capacidade. Eu acho que isso aqui provavelmente é a maior barreira. Pra mim, sempre é a maior barreira, porque eu sempre duvido assim, será que eu sou capaz de investir? Será que eu sou capaz de ser a empreendedora que eu acho que eu sou? Eu acho que uma vez que você remove essa barreira, eu acho que tudo é possível. Então, eu acho que as barreiras internas são muito mais difíceis que as barreiras externas. Quando eu comecei a investir, o que aconteceu? Eu vi alguns empreendedores no Brasil que eu gostaria que os investidores nos Estados Unidos e mesmo no Brasil investissem. Eu fiz introdução para todo mundo. Aí tinha 3 formatos, né? Um era investidor que não investia, porque eu acho que não conhece como investir em startup. Aí eu acho que tinha uma certa dificuldade, porque eu acho que tinha meio que uma distância se eles iam começar a investir. Porque não é que precisa investir todos que eu apresento, mas depois de apresentar 20, se você não gostar de nenhum, então talvez não esteja certo no momento certo. Aí tinha um segundo grupo que falava assim pra mim, eu gosto muito que você tá me apresentando, mas eu vou te pagar alguma coisa lá na frente se a gente investir algum, mas eu vou tomar essa decisão se eu vou investir ou não. E aí eu recebi algumas propostas dentro desse formato, né, que eles chamam de venture partner, de tipo, traz o deal, eu vejo, mas eu seleciono. E aí tem um terceiro formato, que foi o que a 500 Global me ofereceu, e por isso que eu acabei entrando, que foi aqui. Aqui está $2 milhões, você pode investir, e, obviamente, a gente conversa a respeito, mas você tem uma autonomia de fazer. E eu acho que a primeira alocação que eu tive e aprendendo dentro da rede que eu estava, permitiu uma aceleração muito, muito, muito forte para eu aprender como fazer investimento em startup. E você falou de ter essa autonomia, né? Ter um cheque, poder decidir em quem você investe. E a gente já deu um spoiler aqui que mais de 40 startups foram brasileiras. Teve Viva Real, Olist, Pipefy. Tem alguma história que você se lembra desses investimentos? Eu acho que uma que vale a pena a gente conversar um pouco é a Olist. Por algumas razões, né? Uma porque é a mais recente que virou unicórnio. E o Thiago, quando ele veio a falar da ideia dele, né? Veio fazer o pitch da ideia dele, não era Olist, era Solidarium,
que era meio que uma versão da minha loja. Ele começou com uma loja, trabalhava com artesanato, e aí queria trabalhar com a parte de tecnologia. Alguma coisa que você conhece muito bem, normalmente você é mais... Você duvida mais. Uma coisa que você não sabe, você vai falar, não, alguém sabe fazer. Quando você conhece muito bem, a barreira é super alta. E aí eu conversei muito com o Thiago na época, assim, como é que vai escalar, né? Se é um e-commerce, se não é um e-commerce, se ele entra na plataforma. Mas o que pra mim foi muito forte foi o drive, né? Essa vontade que ele tinha, que eu acho que eu me projetei alguns anos antes, e aí a gente acabou fazendo esse investimento, né? A gente trouxe o Thiago pro Vale para ser acelerado. Na época ele estava com muita dificuldade de fazer captação. Normalmente a gente investe... O nosso cheque na época era típico para todos os empreendedores, $50 mil. Ele precisava pelo menos 100 mil da gente. Assim, internamente eu pedi uma aprovação extra, eu acho que foi uma das pouquíssimas, se não a única startup que conseguiu mais investimento nosso na época. E eu falei, não, vamos tentar, né, esse negócio, porque você tem que ter um espaço para poder trabalhar com todos os empreendedores ou dar acesso aos empreendedores, né? Então, com isso ele veio, né pro Vale, teve várias coisas que eu achei interessante ali. No começo, Solidarium era uma organização não governamental, e depois virou uma empresa. E lá, junto, a gente trabalhou muito até o que era Solidarium, que virou o Olist, né? Que depois, obviamente, assim, 1000% com crédito à capacidade do Thiago de executar, de empreender, a visão dele. E hoje, assim, é a maior plataforma dentro de todos os marketplaces e o investimento que veio depois, nos últimos anos, vem a comprovar que o modelo está indo na direção certa, né? Então, eu acho que obviamente é uma história que, para mim, é uma projeção minha. Por outro lado, tinha muitas coisas que a gente tinha muita dúvida e foi um prazer poder trabalhar junto com ele lá e esperar que foi a forma, às vezes, que eu vejo para empreendedores, né? O nosso papel investidor no começo é fazer uma maratona. Aí, quando você começa a correr, a gente dá uma água. Aí você fala assim, vai. E aí, obviamente, depende da vontade, da capacidade do empreendedor para terminar a maratona, né? E você falou dessa identificação que você teve com o Thiago. Eu queria te perguntar, especialmente no Venture Capital de estágio inicial, né? Acho que tem muito empreendedor que está com uma ideia no PowerPoint e quer saber para o que exatamente vocês olham? Se é mais a parte de métricas, se é o perfil do empreendedor mesmo, o que você leva em consideração? Tá, a gente olha, acho que para simplificar 3 coisas, né? Equipe, produto e mercado, né? Então, a gente sempre se pergunta assim, é essa equipe que vai achar o produto que vai encaixar nesse mercado grande? Então, essas 3... para simplificar, obviamente tem várias coisas, métricas ou outros pontos que a gente olha, mas a gente tenta entrar nesses 3 pontos. Quando você está fazendo investimento anjo, assim, muito dificilmente todas as respostas estão ali, porque se todas as respostas estão ali, tão óbvio, não é um investimento anjo, não é um capital de risco, né? Então, eu acho que tem essa parte da incerteza e de você fazer o investimento mesmo nessa incerteza, porque a gente está investindo num futuro que a gente ainda não viu. Eu acho que o ponto principal, nos perguntando assim, os empreendedores, né, tudo no PowerPoint, o que a gente investe? Eu acho que nesse estágio que a gente está, né, o que a gente mais olha no final é a equipe. Então, falei, né, obviamente, estamos perguntando alguns exemplos, né, eu dei o exemplo do Brian, né, eu falei um pouco do Júlio, eu falei um pouco do Thiago e tal. São exemplos, assim, a gente acaba investindo porque são os empreendedores, eu falo assim, eu gostaria de ver você executando a sua visão, né? Você me convenceu que você consegue executar essa visão. Então, eu acho que tem um lado muito forte dos empreendedores, empreendedoras, e, ao mesmo tempo, a capacidade dessas pessoas de montar o futuro, né, projetar o futuro, que é o mercado, e executar, né, e mostrar assim, tá bom, nesses últimos 2 meses, talvez você não tenha R$1 milhão, mas nesses últimos 2 meses, essas foram as 5 coisas que a gente descobriu falando com o nosso consumidor, e é assim que eles querem usar, e é assim que eles querem engajar. Então, nesse começo, a gente quer muito, né, que a equipe tenha um bom conhecimento do problema
e do consumidor, né, do cliente, e como eles vão engajar o uso da solução. E para quem ainda não conhece a 500 Global, se você puder traçar um panorama de quantas startups vocês investiram, quantos unicórnios você tem no portfólio, tanto globalmente quanto brasileiros especificamente. Tá, a gente investiu em mais de 2.500 startups. Eu sei que antigamente o nosso nome era 500 Startups, o pessoal perguntava se era 500 Startups que a gente queria investir. E aí a gente já passou disso há bastante tempo. Em termos de números de unicórnio que a gente tem na plataforma global, a gente tem mais de 40 unicórnios em várias partes do mundo. Quase metade é algum empreendedor em diferente parte do mundo. E aí, no Brasil, a gente investiu em 40 empresas. E aí, a gente tem uma empresa unicórnio, que é a Olist, que eu acabei de comentar. E aí, eu queria saber também, hoje em dia, quando os empreendedores vão aplicar para o processo de aceleração da 500 Global, o que você mais vê que eles poderiam melhorar hoje em dia? Na aplicação, né, eu acho que o ponto principal, né, na hora de falar com os investidores é o seu preparo, né? Obviamente, nem sempre você tem todas as respostas, mas eu acho que praticar, né, bastante, né, a história, né, que você vai contar, o negócio que você está montando, o alinhamento entre as equipes, isso é muito, muito importante. Então, eu acho que normalmente os investidores não deviam saber mais de um mercado que você, porque a gente é generalista, e você que está empreendendo deveria saber ter mais detalhes. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente olha, né, como investidor, anjo ou capital semente ou de fundo, especialmente nessa fase muito inicial, o que a gente está tentando avaliar é confiança. Eu confio alguma coisa que você está falando para mim, eu confio que você consegue executar, eu confio que você consegue montar esse produto, eu confio na sua visão. E aí eu acho que na hora da aplicação é tentar ver se as informações são consistentes, é ver se as informações... Assim, se você manda uma informação de outubro e a gente está em fevereiro, então eu sinto assim, talvez não tenha tido ou informação ou preparo suficiente para enviar a informação mais atualizada. Então, eu acho que são essas coisas pequenas que podem fazer muita diferença na construção de confiança de investidor para empreendedor, de empreendedor para investidor. E você falou desses pontos para o investidor confiar no empreendedor, mas o empreendedor também tem que conhecer o investidor e saber a tese, né? Certamente, porque, por exemplo, tem muitos investidores que... estão num estágio muito posterior. Então, não adianta você ir conversar com alguém que está num estágio muito posterior e esperar que faça o cheque e vice-versa, né? Então, esse preparo, né, de quem são os sócios, cada sócio é diferente, né? Quais são os fundos, o que é uma composição ideal. E eu acho que o mercado brasileiro já tem empreendedores suficientes que já fizeram isso, né? Então, esse preparo é bastante importante. E eu ia te perguntar exatamente qual que é a tese da 500 Global. Você já tinha mencionado a parte de equipe, que é super importante, mas se você puder falar um pouquinho mais dessa tese? Sim, a nossa tese de investimento a gente investe o que a gente chama de early stage, né, que é capital semente. A gente sempre olha a parte de equipe e de uma forma super global. Uma parte muito importante do nosso portfólio, da nossa tese de investimento é que a gente acredita que é importante ter um portfólio grande, porque esse portfólio grande vai ter uma porcentagem pequena que vai ter muito sucesso, que acaba trazendo o retorno do fundo. Então, eu acho que essa é uma dica importante, né, para investidor que está pensando em entrar em venture capital ou que está pensando em fazer investimento anjo, essa expectativa de retorno. Sim, né, as startups podem ter um retorno muito grande, a gente sempre lembra das histórias que está no topo, né, sempre as histórias de unicórnio, mas as pessoas esquecem que, 99 empresas não tiveram. Então, das 40 que a gente teve, tem um unicórnio. Obviamente não é 39, que não é, mas tem muitas empresas ali dentro que não deu certo também, né? Então, eu acho que é muito importante a questão do portfólio e de não colocar todo o dinheiro numa única startup. Porque se você fizer isso, é quase uma loteria. Pra falar assim, não, eu espero que
tudo dê certo. Tipo, se você tiver muita sorte, tudo dá certo. Mas muitas vezes, coisas de mercado, dinâmica de mercado. Aqui vem o Covid, o empreendedor, a equipe acaba tendo uma briga. Então, coisas acontecem na vida, né? Então, eu acho que é importante, né, dentro da tese de investimento, para quem tem interesse em fazer capital semente, é conseguir montar um portfólio e garantir que você sempre tenha o melhor acesso ao deal flow. Então, na nossa tese, assim, a gente que tem uma marca forte, não porque só pela marca, mas porque a gente quer acreditar que a primeira coisa que os empreendedores pensarem em capital venham pra gente. E aí a gente seleciona, todo ano a gente vê mais de 10 mil empresas, a gente seleciona os melhores dos 10 mil, né? E aí isso permite que a gente também melhore na nossa capacidade de análise, porque a gente tá sempre vendo o que tá vindo no futuro. E a 500 Global tem, assim, alguma métrica de qual que é a porcentagem da carteira que vai performar melhor, qual que vai andar de lado, qual que vai performar menos? Tem, a gente acredita que 2% da empresa vira empresa de unicórnio. Pra gente, o unicórnio faz muita diferença, porque quando a gente investe, a empresa vale 1 milhão, 2 milhões. Quando vira unicórnio, tem um múltiplo muito grande na hora da saída. Uns 5% do nosso portfólio a gente acredita que vai trazer um retorno de 25 vezes, né? Ali, hoje a gente já tem 130 empresas que está entre 100 e 900 milhões, né? Então, a gente até brinca, chama Centauro. Então, tem uma porcentagem, né, de 5%. E aí, vai ter por volta de 20%, que vai ter um retorno entre 1% e 5%, mas não é isso que vai fazer a grande diferença. E a gente acredita que, tipo, provavelmente 70% do portfólio não vai ter nenhum retorno pra gente. E vocês também têm alguma métrica de taxa interna de retorno anualmente ou não? Tem. Assim, eu acho que a indústria de venture capital, por padrão, a falar que os fundos, né, dando um pouquinho um contexto. Quando você investe em fundo de investimento, especialmente de risco, né, tem o venture capital e tem o private equity. Normalmente, o venture capital são 10 anos, né, de investimento, né, então ele é um período bem longo. O de private equity pode ser de 5 até um período mais curto, mas qualquer coisa que trabalha em capital semente, ou early stage, mesmo que a gente chama de um pouco de técnico, né, Series A, B, que são estágios um pouquinho posteriores, todos os fundos são de 10 anos. E aí, a expectativa é que todos os investidores querem ver no papel, né, porque são 10 anos de investimento, então quem sabe? Mas todos os investidores querem ver por volta de 20% de taxa de retorno, e que significa 3 vezes ao longo de 10 anos. E aí, ainda bem que depois de 10 anos, que agora a gente está vendo os retornos, é que nossos primeiros fundos, construindo esse portfólio, fazendo o investimento global, tem dado o retorno que a gente prometeu e até acima para os investidores, e tem sido consistente, porque quando os portfólios são muito pequenos, às vezes você pode pegar, o unicórnio pode não pegar. Como o nosso portfólio é grande, alguém acaba saindo, né, da média, né? Então, eu acho que quando a gente começou, muitas pessoas achavam que éramos loucos, porque quem que vai investir fora do Vale do Silício, de avião, em 2.000 empresas e gerar retorno? E aqui a gente está 10 anos depois, nos nossos primeiros fundos, já retornando capital para o nosso investidor. E um ponto importante também da tese da 500 é diversidade. Eu lembro que uma vez a gente conversou que cerca de 44% dos unicórnios tinham mulheres fundadoras na equipe, e na média da 500 do portfólio como um todo era cerca de 25%, ou seja, a porcentagem era maior entre os unicórnios, mostrando essa correlação entre diversidade e performance. Eu ia te perguntar como é que estão essas estatísticas hoje, se é algo que vocês continuam acompanhando? Sim, certamente. Até saiu essa semana, né, na mídia, as empresas, né, os top fundos que têm mulheres na tomada de decisão, tal. A gente está lá listado como top 3. Acho que os números são consistentes, né? De 40% de empresas de unicórnio tem fundadores, são co-founders que são mulheres, né? Então, acho que a gente realmente pegou excelentes empreendedoras, né, na nossa rede, né, investiu, pôde suportar, né, o trabalhar em conjunto. E
o número de 25% tá bem consistente, às vezes aumenta um pouco, às vezes diminui um pouco, mas na média tem sido 25% do portfólio. E vocês também fazem acompanhamento de outras métricas de diversidade, LGBTQIA+, A gente e faz. fundadores negros? A gente faz o que a gente chama... exatamente dessas outras duas métricas, né, que a gente tem. Às vezes é um pouquinho difícil, por exemplo, do que a gente pensa em latinos lá, porque a gente fica um pouco na dúvida, assim, porque a gente tem um portfólio enorme na América Latina, né, entre Brasil, México, se a gente inclui isso na diversidade, e aí ali acho que talvez seja uma questão mais o Brasil, assim, se você tá na América Latina, alguém é latino, então isso não é diverso, né? E eu ia te perguntar também de outra estratégia que é a criação de fundos regionais, né? O SoftBank, por exemplo, criou o SoftBank Latin America Fund. Sim. Como é que a 500 vê essa criação de fundos regionais? A gente passou por alguns estágios, né? Acho que no primeiro estágio a gente começou investindo globalmente através do nosso fundo global. A gente teve uma segunda geração que a gente criou fundos regionais e verticalização também. Então, a gente montou o fundo no México, montou o fundo no Sudeste Asiático, na Turquia. E aí a gente tinha alguns outros fundos que era o Fintech, o Mobile Collective. Essa foi uma segunda geração. A gente hoje está numa terceira geração, né? A gente ainda não sabe quanto a gente investe do global e quanto a gente faz regionalmente. E além disso, uma coisa que a gente fez, né, foi... Antigamente a gente fazia mais capital semente, agora a gente está fazendo investimento com o rebrand, né, com 500 Global, a gente está fazendo investimento também posterior. Então, em termos de região, a gente está discutindo bastante qual o tamanho do fundo faz sentido. Antigamente os fundos eram, que a gente chamava de microfundo, agora a gente está em algumas regiões fazendo fundos cada vez maiores também, né. Então, tá em discussão, mas provavelmente a tese que a gente tem é sempre assim, hyperlocal, né? Ter assim, equipe que realmente conhece o mercado local com uma plataforma global. E empreendedores brasileiros podem esperar no futuro assim, um fundo específico para o Brasil ou isso ainda não está decidido? Eu acho que a gente investe independentemente, né? Então, até no últimos batch a gente teve empresas brasileiras, mas assim, não tem nada dentro desse ano de 2022. Estamos em 2022. Sim. Você fica meio perdido, né? Parece que pandemia, depois da pandemia, você falou assim, 2020, 2021, 2022, 2022, só para confirmar, não tem nada na projeção. E fazendo uma retrospectiva, né, assim, antes os investidores do Vale mal conheciam as startups brasileiras, mas hoje a gente está num cenário que a gente está discutindo sobrevalorização de empresas de tecnologia, inclusive aqui no Brasil. Você acha que ficou muito caro investir em startups brasileiras ou não? Acho que talvez a pergunta tem uma bolha, não tem uma bolha, é muito caro. A minha posição é que não tem uma bolha. Está caro. Só que a forma que eu olho é que quando você olha trilhão de capital que tem, né, que é circulado, a tendência desse capital é vir para a tecnologia. Quando vem para a tecnologia, não tem como não vir cada vez mais early stage também, né? Então, o grande ponto é onde que as pessoas vão alocar o seu ativo, né? Esse asset allocation. E muito dificilmente eu acho que vai... Nessa macro tendência, eu acho muito dificilmente nos próximos 10 anos o dinheiro não vir para a tecnologia e cada vez mais. Então, seja nos mercados públicos, em tudo que acontece. Então, vindo de cima para baixo, como tem muito dinheiro em cima e vai mais dinheiro em cima, eu acho que a tendência, né é continuar a crescer. Porque quando tem a bolha, provavelmente você acha que vai estourar, sei lá, nos próximos 2 anos. Eu acho que a gente está numa trajetória de pelo menos 10 anos de continuar vindo capital de cima para baixo. E aí, naturalmente, oferta e demanda, tem muito dinheiro, naturalmente os preços de startup ficam mais caros. Você acha que tem liquidez suficiente para sustentar os valuations que a gente está vendo hoje? Tá, eu acho que a liquidez é uma excelente pergunta, né? Acho que muitas expectativas de investidores, né, pode ser uma liquidez mais rápida.
eu acho que o mercado de liquidez startup está se evoluindo. O que significa isso? Antigamente, você consegue só esperar chegar no seu IPO, abrir capital, para você poder ter algum tipo de liquidez. Uma segunda alternativa é a sua startup ser vendida para uma outra empresa, você pode ter um evento de liquidez. Hoje, eu acho que é aí que está aumentando bastante as oportunidades. Você tem uma terceira vertente, né, que é o mercado secundário. Ou um pre-IPO, ou o que a gente está vendo, né, talvez entre um pouco assim, nos termos mais técnicos, né, de SPAC, que é você fazer instrumentos, né, pré-público num grupo menor. Então, eu acho que cada vez mais está tendo a flexibilização de compra de secundárias, e eu acho que a tecnologia, adicionada à tecnologia, você começa a gerar acesso de quem comprar e quem quer vender. E a gente falou de valuation de startups brasileiras, mas eu queria te perguntar também o que ainda falta para o ecossistema de tecnologia brasileiro, na sua visão? Tem algo que ainda precisa melhorar na comparação com outras regiões? Eu gostaria de ver um pouco mais de abertura de quem faz a aquisição das empresas. Eu acho que a maioria das... Obviamente mudou muito, tá? Eu acho que uma das grandes tendências no último ano foi ter bastante M&A, né? Eu acho que especialmente as startups que recebem muito capital acabam fazendo bastante M&A. Mas eu gostaria de ver mais as empresas grandes participando, né? Porque eu acho que eles vão se beneficiar dessas compras de startup. Então, eu sei que da trajetória de muitos empreendedores e empreendedoras que para fazer saída ainda no Brasil, que não é um IPO, são poucos compradores que poderia ter. Então, isso eu gostaria de ver um pouquinho mais. Eu acho que um segundo componente de amadurecimento... O Brasil, obviamente, é um mercado super grande, né? Então, com o Nubank, né, o valor, quando fizeram lista, eu não vi recentemente quanto tá o valor, fizeram 40 bi. Então, isso acho que é bastante valor gerado. Mas eu também acho que tem uma oportunidade muito grande dos empreendedores do Brasil saírem do Brasil e montar clientes em diferentes partes do mundo. É raro ver. Na verdade, até vi uma empresa recentemente que é brasileira, que está realmente olhando em várias partes do mundo para criar um negócio absolutamente global. Então, isso eu acho que poderia também aumentar. Ibéria, eu queria te perguntar também quais habilidades que você não tinha lá no começo da sua carreira, talvez quando você criou cofundou aquela loja de produtos artesanais brasileiros e que você teve que desenvolver ao longo dos anos para conseguir virar não só empreendedora que você foi, mas também investidora. Eu acho que a maior habilidade que eu desenvolvi, né, nos últimos anos é a de comunicação. Porque eu acho que uma coisa que eu faço muito bem é a execução, né? Então, para mim, é muito natural, como empreendedor, executar. Eu vejo um negócio, eu faço... E eu acho que consigo fazer rápido, bem, eu gosto de vender. Então, se dá uma responsabilidade de montar uma parceria com Stanford, eu gosto das parcerias, né? Então, para mim, eu não sei se eu tive que aprender. Obviamente, eu fui melhorando a minha capacidade. Mesma coisa com o investidor, eu acho que eu tenho um ótimo... sensação sobre pessoas, né? Então, quando a gente faz investimento anjo, é sobre pessoas, né? Então, acho que faço um investimento bem feito, né, dentro da rede, por isso também fui crescendo dentro de um fundo de investimento, não tem como você não crescer sem performance, né? Então, eu acho que essas coisas eu fui realmente melhorando, né, em termos de hard skill, que a gente chama. Eu acho que de soft skill é muito a questão de comunicação, porque depois que você chega a um certo nível, é você conseguir meio que motivar a próxima geração, é você trabalhar com a próxima geração. E uma coisa que americano faz muito, muito bem é comunicar e vender. E aí eu sei que quando eu comecei, eu olhava assim e falei, nossa, gente, como é que essas pessoas que não tem nada vendem tão bem? Então eu acho que para mim é um aprendizado constante de tentar ver como é que a gente empacota, como é que a gente vende, como é que os americanos vendem, né? Porque eu sempre tenho essa necessidade, né? Talvez seja pela minha essência, minha formação,
Não sei também o fato, às vezes eu penso assim, o fato de ser mulher, também sempre acho que eu tenho que estar, tipo, 1000 vezes preparada para poder vender alguma coisa. Eu tenho que ter absoluta certeza que não tem erro, não tem falha, é perfeito para falar que eu sei fazer. Então eu acho que é um grande aprendizado, né, ao longo desse tempo, ou que eu fico conscientemente pensando se eu consigo trabalhar nesse balanço de comunicar, e aí depois você faz, né? Em vez de fazer, provou, aí fala, já terminei, ó, lá, tá pronto. E, Beri, também quem ouve o podcast ou assiste ao YouTube aqui do Zero ao Topo gosta também de saber quais que são as recomendações de livros dos nossos entrevistados. Então, ia te perguntar qual que é o seu livro de cabeceira. Essa é uma ótima pergunta de livro de cabeceira. O que eu tô vendo agora, que eu acho que é interessante para muitos empreendedores, ou talvez a gente não pensa tanto a respeito, que chama Tangled and Rose of Letting Go. Esses livros de autoajuda. Eu acho que às vezes a gente passa por fases, né, que a gente fica... Eu acho que eu comentei um pouco do sabático, né? Eu acho que a gente fica muito atachado a alguma coisa. Eu acho que a jornada de empreendedor... mesmo como investidor, você sempre fica questionando o que não funcionou, por que isso acontece. E eu acho que se a gente tem essa capacidade de deixar o passado e olhar o futuro, eu acho que um reminder, né? Um negócio que relembra a gente, que eu acho que é muito legal. E eu acho que outra curiosidade também dos leitores, espectadores, é qual que é a rotina de um Venture Capital? Hoje, como é que é a sua rotina? Um pouquinho de contexto, eu sou mãe agora de um bebê de 9 meses, e se você é mãe ou tem pais, né, são pais de filhos pequenos, com uma coisa que é muito difícil, é rotina. Então, é um pouco o que o bebê resolve chamar para fazer e você administrar um pouco o que é dentro desse contexto. Mas, assim, eu acho que no meu papel, né, eu tenho um papel muito global. Então, obviamente, eu sou brasileira, mas eu não tenho... A minha função não é Brasil, né? A minha função... Hoje, eu olho muito pro Oriente Médio pra gente olhar... transferir tudo que a gente fez na América Latina para o Oriente Médio. E eu comecei a olhar também para a África. Eu acho que a gente devia aumentar nossas atividades na África. Eu acho que é o próximo mercado de fronteira que com a aceleração, investimento, vai transformar a economia e sair dessa parte de grant para empreendedorismo, né? Então, muito do meu trabalho é falar com os empreendedores e também principais agentes de transformação de diferentes partes do mundo para ver se a gente consegue montar alguma coisa que muda o ecossistema deles. Então, a minha rotina, assim, já foi desde, falar com o presidente, foi lá o presidente da Espanha alguns meses atrás lá pro Vale do Silício, conversar com ele para falar como funciona o ecossistema do Vale do Silício, até falar com empreendedores que a gente está investindo agora no Oriente Médio, até fazer um call com o Stanford pra gente olhar o próximo programa de investimento, né? Então, ele tem um escopo bem, bem, bem amplo dentro desse papel que eu tô lá. Então não tem muita rotina, não tem muito horário, né? Já não tem rotina, já não tem horário, porque a equipe é bem global. E aí eu acho que com um bebê novo tem menos ainda. Ótimo, Beri. E para encerrar, eu queria te pedir o seu conselho final, mas um conselho final para empreendedores brasileiros que querem receber o investimento da 500 Global. O que você daria de conselho para esses empreendedores? Eu acho que a melhor coisa a se fazer é, se você tem interesse de receber nosso investimento, aplica. Eu acho que muita gente fica com medo, fala, será... Assim, eu tinha comentado um pouco, sim, eu quero que você esteja preparado, mas não é assim, eu encontrei você uma vez e é isso, né? Então, muitas vezes, a confiança é criada ao longo do tempo. Então, a gente entrevista uma vez, aplica de novo. O que a gente quer ver é o quão rápido você consegue trabalhar
que a gente chama de curva de aceleração, né? Então a gente conversou agora, daqui a um mês, você melhorou muito, pra mim esse curva de aceleração eu consigo aplicar ele pro futuro, né? Então eu acho que a dica é um pouco just do it, né? Eu acho que talvez seja a parte importante, e aí não ter esse medo interno, e eu acho que a gente tá num momento tão bom para empreender no Brasil. Eu acho que tem tantas oportunidades, tem também tantos empreendedores e empreendedoras que já fizeram, que tem essa mentalidade de ajudar a próxima geração, que a gente está num momento, acho que maravilhoso de empreendedorismo. Ótimo, Beri. De novo, muito obrigada por ter conversado com a gente. Obrigada.